A gente vai falar brevemente, eu sugeriria que vocês também assistissem vários outros vídeos, né, Gerson Esteves e outros que dão várias dicas sobre a criação de musicais, né. Como isso é uma disciplina, né, do nosso curso de licenciatura em dança, da Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu tenho a obrigação de fazer uma síntese de alguns elementos que eu gostaria que vocês prestassem atenção quando pensassem nos desafios. Bom, eu gostaria muito de criar um musical. Como é que eu faço isso, né? Então, primeiramente, eu tenho que pensar num plot dramático, num mote, né? Ou seja, o que eu realmente quero, né? O que é o núcleo da minha história? Qual é o núcleo? Ou seja, uma súmula da história e uma súmula do conflito que está presente, né? Isso vai me gerar, né, o plot vai me gerar um conceito da minha história, né, de um lado, e uma sinopse, que é uma espécie de um resumo breve, um pouquinho mais descritivo, dando algumas estruturas e características, para que eu possa então situar o leitor brevemente ali nessa sinopse. Ele precisa ter uma noção geral de tudo que vai acontecer, do conjunto dos personagens centrais, da trama central da história, né? A partir do plot, do conceito da sinopse, eu posso então desenvolver os personagens, né, estruturar os personagens, né, desde os personagens do núcleo principal, né, até os personagens que vão configurar o restante do elenco, os passantes, né, em cena e tal, até as próprias cenas, né? Então personagens e cenas são o segundo momento, né? E depois disso, eu dentro dessa obra, dessa estrutura, eu preciso pensar qual é o espectro musical, qual é o estilo e o gênero musical que eu vou utilizar para contar essa história, ou seja, que vão dar a marca da obra. Então, como eu digo, eu preciso conhecer não só estrutura teatral, né, porque um mote, um conceito, a sinopse, os personagens e a cena são coisas que todo teatro tem que ter, mas eu também preciso ter uma cultura musical, um background cultural musical e um background cultural de dança, né, de repertório de dança, para imaginar como é que eu vou colocar músicas e danças no corpo da minha história, né? Desenvolvendo então o último núcleo dentro desse resumo, que são os números musicais, né, do espetáculo, né? Se esses números musicais serão prioritariamente cantados, a estrutura mais melodramática, ou se eles são cantados e dançados ao mesmo tempo, ou também música tocada com gente dançando, enfim e tal, né? Então a primeira coisa que eu tenho que ter é uma ideia. Eu preciso pensar, né, montar, desenhar a minha estrutura narrativa, né? E essa estrutura narrativa ela tem que se adequar a uma estrutura narrativa do tipo dramática de cunho musical, porque é o musical que tem que estruturar a minha narrativa, né? A musicalidade ela é o eixo central da estruturação da narrativa. Ela tem que estar presente quando eu estou desenhando o meu book, o meu texto, né? Ela tem que estar presente quando eu estou pensando nos diálogos e nas letras das músicas, né? E também tem que estar presente na configuração da incorporação de músicas, né? Underscore, por exemplo, play off, play in, changes, né? Músicas de entradas e saídas, né? Músicas de costura, né, de cena que eu vou utilizar. É muito importante, né, que isso tudo tenha uma agregação e seja pensado em cada momento. Não adianta eu ter as canções que serão cantadas, as canções que serão dançadas nos números musicais e não ter nenhum cuidado nos ruídos, né, nas músicas de fundo, nas músicas de climatização, né? E eu preciso saber se eu também vou trabalhar com trilha original ou simplesmente vamos dizer assim, uma presença de música de playlists, né, tal, né? Então, um musical ele tem um tripé. Ele é feito de música, score e underscore, texto e letras, um libreto, uma história, né, e tal, dentro do libreto, que é aquela parte da música que conversa com o texto e ao mesmo tempo é também o próprio texto, né, e ela pode estar profundamente incorporada ao diálogo, como na Era de Ouro, né, lá com o Hammerstein e o Rodgers, e dentro daquele modelo mais clássico do musical Broadway e Hollywood. Eu tenho que saber se eu vou utilizar um conjunto de repertório, né, então eu vou trabalhar com músicas já pré-existentes, né, ou se eu vou então construir uma trilha sonora original para o meu trabalho. A inovação não depende de originalidade, né? Eu posso ter um espetáculo altamente inovador,
né, com uma conjugação, né, de pastiches, de citações e apropriações de músicas não originais de outras obras e criar uma grande colagem, né, extremamente divertida. Então, inovação não tem nada a ver com originalidade. Originalidade é quando eu tenho, então, autores, né, que assinam peças e coisas específicas para o meu trabalho. Eu tenho que ter, né, uma frase, né, dramática, né, 2 linhas que dizem assim: a minha ação é essa. Ou seja, o que é meu plot dramático? Ou seja, jovem moça foge de casa para encontrar seu cachorro, né, num mundo imaginário. Tal. Então isso seria uma espécie de ação dramática que leva, que conduz toda a história, né? Então quando a gente pensa no Mágico de Oz, a gente pensa, realmente, é a menina que ela sai correndo atrás do cachorro, né? O cachorro desaparece, ela vai atrás do cachorro, e toda a história acontece porque ela saiu atrás do cachorro. Se o cachorro não tivesse desaparecido, ela teria ficado triste, chateada, brigando com os parentes e tal, lá, né, dentro de casa, e a gente teria uma outra história, a gente poderia ter um drama, né? E a gente talvez não tivesse Oz, ela não fosse parar em Oz, né? Então, por exemplo, se eu não consigo ter essa linha, eu não entendo o que conduz a ação da minha história. Quando eu vou fazer uma história, eu tenho que pensar primeiramente nisso. Eu tenho que dizer assim, o que eu realmente, né, o que conduz, qual é a força dramática da minha história. Depois eu vou dizer, essa força dramática, ela vai ganhar um aspecto conceitual. É isso que eu falei. Ela vai ser mais um drama, né, intimista, então ela vai cantar canções íntimas, porque ela vai para uma floresta sombria e não vai encontrar ninguém e vai ficar sozinha o tempo inteiro, isolada, numa floresta alemã, com árvores altas, imensas, em vãos obscuros, por exemplo, né? Tipo, né, nós temos, né, um passeio a Oz e nós temos Into the Woods, por exemplo, né? São 2 mundos imaginários completamente diferentes, né? Então os personagens são lançados num mundo imaginário que é não familiar, num altamente sombrio, no outro altamente efusivo, colorido, lúdico, né? Também perigoso, mas também cheio de ludicidade. A partir desse drama, desse plot dramático, desse conceito, eu tenho como pensar como é que eu vou contar a minha história. E ao contar a minha história, então eu vou desenvolver a minha sinopse. A minha sinopse não tem só 2 linhas e também não tem só uma palavra-chave do seu conceito. Ela é mais ou menos uma história de 10 a 15 linhas no máximo, que conta todo o andar da carruagem, do início, o meio e o fim, o desenvolvimento da história. É a partir disso que eu vou poder desenvolver a produção da narrativa, e aí então eu vou, ao ler esse resumo, identificar, bom, quantos núcleos de personagens eu tenho, quantos são, quem são, como eles serão, né? A minha história tem um herói, tem uma heroína, tem um anti-herói, tem uma anti-heroína, tem alguém maledicente, tem alguém que representa o mal, é uma luta do bem versus o mal. Não se trata disso, é uma outra coisa, o conceito vai nos dar orientações e depois eu vou desdobrar na produção da narrativa. Em geral, os musicais clássicos, eles apresentam uma estrutura muito semelhante à da dramaturgia grega da antiguidade, né? Aquele molde das classificações aristotélicas, que depois vai ser desenvolvido na análise de contos maravilhosos por Prop e todos os teóricos, né, da literatura russa, que vão também retomar isso e montar esse conjunto de categorias de análise do romance e da literatura, que vem lá do Aristóteles, né? E nela sempre a gente tem uma definição de um herói, de uma heroína, do anti-herói e da anti-heroína muitas vezes, né? Ou do vilão, né, também, porque às vezes o anti-herói não é exatamente o vilão da história, né? Isso é muito importante, né? Porque a ideia do anti-herói é também conduzir a verdade a partir de um caminho, de um descaminho, né? Ou seja, não é seguir o caminho, a trajetória heróica. É uma trajetória, às vezes, desvalida. Poderíamos dar um exemplo, assim, no cinema, bem de quadrinhos, bem moderno, bem acessível a todo mundo, Deadpool, né? Deadpool, uma figura do anti-herói, porque ele nos conduz por caminhos extremamente tortuosos, a gente achar que ele é um safado, um sacana, um mal intencionado, um irônico, um charlatão, né? Mas ao final ele acaba cometendo o ato heróico, né, de uma forma equivocada.
né? Vamos dizer assim, né? Então a gente vai ver, por exemplo, né, exemplos que são bem trabalhados por vários analistas, né? Então uma comparação entre a personagem Maria da Noviça Rebelde, que é uma heroína, e a Dolly de Hello Dolly, que é uma anti-heroína, quer dizer, uma safada, uma casamenteira que está a fim de se arranjar, de se dar bem, né? E ela, por um caminho tortuoso, ela acaba fazendo a felicidade de todo mundo. Ela querendo ganhar grana, tirar alguma coisa dos outros, ela acaba gerando bem. Seria como a ideia um pouco do Mandeville, né? Vícios privados que levam a benefícios comuns ou a benefícios públicos. Esse é um pouco o papel do anti-herói e da anti-heroína. Além disso, a gente tem a figura mágica dos mentores e das mentoras, né? Que são aquelas figuras da mentoria, que são as pessoas que acompanham uma fada, né? Então isso vem lá do conto maravilhoso, vem lá da estrutura dramática, trágica e dramática grega, né? Então tem essa figura. E às vezes o anti-herói, que é uma espécie de sombra do herói, ele pode ser também um mentor. Depois nós temos um núcleo formado pelo antagonista, que não é o anti-herói, né? É uma outra figura. O antagonista falso antagonista, o falso vilão e os aliados, né? Que são aqueles que estão lá acompanhando a história, que ajudam o herói nas suas dificuldades. Então vejam quantas figuras aparecem aí: herói e heroína, mentor e mentora, aliados colaboradores, antagonista com as lutas internas do próprio herói. Às vezes, algumas histórias mais complexas, o antagonista é o próprio herói. No meio da história há uma virada dramática e ele se descobre contra si mesmo, né? Dentro de uma estrutura próxima à figura edípica lá, universal do teatro, né? O anti-herói propriamente dito, a anti-heroína, enfim, né? Ao final tudo deve levar a uma certa redenção da história, da narrativa, do indivíduo ou daquele coletivo, algum bem comum. O sacrifício de um indivíduo para o bem comum pode também ser uma alternativa da nossa história, dependendo se a história tem uma força mais social e política ou se ela é mais uma viagem, né, individual de um personagem, né? Uma coisa muito importante que vem lá da estrutura musical grega, a figura do coro, que desde os gregos era uma espécie de mix, né, de músicos, né, declamadores, cantores, bailarinos, né, ou cantores, bailarinos e bailarinos atores, né, esse mix que forma o coro. Na estrutura grega, o coro pode ser uma voz do coletivo, pode ser a representação de um grupo social, uma tipologia social. Então, por exemplo, em West Side Story, a gente tem, né, alguns personagens que são protagonistas e antagonistas, e depois a gente tem quem colabora, que formam em vários momentos o coro forte, né, que é o grupo dos italianos, o grupo, né, contrário dos latinos, dançando, danças diferentes numa disputa num salão, né? Então ali eu tenho uma representação de uma tipologia de grupo social étnico que formam então esse coro do espetáculo musical. Bom, dentro do coro eu posso ter ou não um líder, que seria o corifeu ou a corifeia. Falei, então isso tudo vai montar os personagens, nós pensamos lá no plot, nós elegemos o conceito, escrevemos a nossa história, desdobramos tudo isso num conjunto de personagens e montamos uma estrutura de cenas, e agora a gente vai para a coisa mais importante, que é escolher o espectro musical da nossa obra, né? Que gênero musical a gente vai adotar? A gente vai fazer um espetáculo, né, musical, um filme musical, que vai ser todo ele marcado pela história do jazz? A gente vai usar uma configuração do balé, né, moderno, né? Por exemplo, os filmes de Hollywood da década de 40, né? É ele, esse espectro musical, que vai desenhar não só a sonoridade, a paisagem sonora, mas também os tipos de encenação, as coreografias que eu vou utilizar, e vai dar a extensão dramática do meu projeto, né? Se ela vai ser mais cômica, se ela vai ser altamente espetacularizada, como um show do Ziegfeld, por exemplo, ou se ela vai ser uma coisa mais intimista e tal. É muito importante. Esse espectro musical, ele também vai definir o perfil dos meus artistas, né? Por quê? Porque eu vou saber se eu preciso de extensão vocal maior, se o meu protagonista ele vai cantar e dançar, então ele tem que ter habilidades vocais e corporais, né? Tudo isso vai ser um guia para depois o trabalho da produção. Então é fundamental conhecer o espectro musical da obra para depois desenhar uma ficha técnica bem completa da produção musical do meu trabalho. E aí é que eu vou começar a equilibrar a presença da música
Eu já falei os vários tipos de música, né? Música off e tal, um fundo dramático, né? Porque a música não é a dramaturgia especificamente, ela também não é uma legenda para o nosso espetáculo, então ela tem uma relação de forte integração com a dramaturgia, com toda a estrutura do espetáculo, né? Bons exemplos disso são Os Miseráveis, O Fantasma da Ópera, Rent, né, e outros que fazem com que em vários momentos a música ela conduza e dê o fio, né, de continuidade da nossa história. Essa música pode ser original, né, uma contratação para montagem de uma trilha sonora, ou ela pode ser uma música jukebox, ou seja, música aí que vocês vão buscar no repertório musical dentro daquele gênero que vocês escolheram para montar o espetáculo de vocês, né? É muito importante, né, vocês conhecerem algumas regras, a gente não vai detalhar todas aqui, nos nossos slides, né, vocês vão conhecer vários itens, né, como como escolher uma música de abertura, né? A abertura deve ser um medley ou um pupurri, né? Deve haver ou não deve haver um número de abertura, né, do seu espetáculo, isso é bem importante, né? E também os focos narrativos do nosso trabalho. Então, depois de tudo isso, a gente vai avaliar quais são os 3 focos narrativos principais. Eles têm 3 funções. Uma função que é contar a história, uma função que é dar o corpo dramático dos personagens e uma função também que muitas vezes é dar a dimensão lírica, a voz interior do personagem, né? Então, algumas vezes eu estou apresentando epicamente a cena e eu estou colocando, então em Os Miseráveis eu tenho isso, né? Eu tenho canções e eu tenho cenas que elas estão apresentando o contexto épico, a guerra, né? Os conflitos sociais entre os grupos, né? As tomadas das ruas, né? O exército, a igreja, os pobres, né? Todos eles representados por vozes épicas. Depois eu tenho um foco dramático que conta, né, o desenrolar dos acontecimentos, a dimensão conflitiva dos acontecimentos, né? E depois eu tenho, por exemplo, canções como a canção Quando a Mãe Entrega a Filha e está na miséria, na pobreza, belíssima, né? Que é o foco lírico, o eu lírico de uma personagem na absoluta miséria, né? Caminhando para a tragédia definitiva da fome, da própria morte, e a voz lírica cantando ainda a integridade, a interioridade, a existência de um ser, a existência de uma alma, a existência de um sujeito que vive no interior daquela pessoa paupérrima, sem condições, sem acesso a nada, sem absolutamente nada. Então ali eu tenho um foco lírico, né, dentro da minha estrutura. Dependendo da estrutura, eu também vou pensar que a minha história pode ser contada em um único bloco, ou de uma única vez, ou eu posso dividi-la em 1 ato, 2 atos, 3 atos, 4 atos. Conforme o tamanho, a dimensão da minha estrutura dramática, talvez eu tenha que ter uma história mais longa, dividida em 2 atos, que é muito comum na Broadway, e mais difícil de ser realizada, dependendo também aí de critérios da produção.